Olá! Depois de 60 dias, voltamos, agora com a segunda temporada e sempre contando com seu apoio e audiência. Se inscreva se ainda não for inscrito, comente e compartilhe nosso conteúdo, ele é todo seu. Bem, vamos a mais um. Vamos para a segunda temporada de Um Dedo de Prosa, Horácio. Meu nome é Elane Pereira, Morador de Rio Grande. Morador do Rio Grande da Serra, né? E obviamente que não nasci aqui, nasci no... Bacana. E nasceu onde, Pereira? Eu nasci na Paraíba. Na Paraíba. Na Paraíba. Lembra do nome da cidade? Eu lembro do nome do sítio, olha o nome do sítio. Sítio, né? Sítio Sozinho. Só que o engraçado é que... Sítio Sozinho. Sítio Sozinho, olha o nome do sítio. O engraçado que eu vivia na Paraíba, né? Nasci na Paraíba, na verdade, vivia na Paraíba, mas tudo que a gente fazia era no Pernambuco. Ah, entendi. Ou seja, eu me sinto mais pernambucano do que paraibano. Ah, tá. Então, nasci ali na Paraíba, né? Tenho mais 2 irmãos, né? Somos... Em off aqui você falou que a divisa de um estado para outro era um riozinho. Só um riozinho. É uma maravilha, né? Você estava de um lado, Paraíba. Passava o riozinho, chegávamos ali no Pernambuco. Em Pernambuco. Exatamente. Uma família de quantos irmãos? Somos 3 irmãos, né? Eu sou o mais velho dos 3, né? Uhum. E ali nascemos ali no sítio, naquele sítio. Isso já casa um pouquinho com o sozinho, né? Isso, uma família nordestina que tenha só 3 filhos, é raro, né? Não? Ali no Nordeste, normalmente as famílias são 10, 12. Não é 20, verdade? Exatamente. A minha família é aqui de São Paulo, mas meu pai criou 8, 9 filhos. Certo. Né? Dele mesmo são 8. Certo. Então você vê que a quantidade era enorme. Lá você pegar uma família com 3 filhos é muito raro. Muito raro. Muito raro. Né? Então, sempre famílias grandes e assim, sempre naquela dificuldade para criar os filhos, né? Dificuldade muito grande que hoje não mais, né? Hoje tem muitos... tem ajuda do governo, tem muita coisa. Como é que era essa sua vida lá no sítio sozinho? No sítio sozinho, minha vida... Você lembra disso? Sim, é muito, né? É muito claro assim na minha mente. Nós vivíamos na roça, né? Literalmente na roça. A gente acordava ali cedo, né? Meus irmãos eram muito pequenos ainda, ia para a roça, né? Que ficava distante e trabalhava ali até por volta de meio-dia, voltava para casa, era bem distante, né? Uhum. Para comer ali um feijão com arroz, né? Que tinha, né? Tinha na época feijão com arroz, e aí ia para a escola. Então você estudava lá? Estudava, exatamente. Morava na Paraíba, né? Uhum. E estudava no Pernambuco. A grande questão aí era a distância também. Distância. Muito longe. Que ainda hoje acontece isso, né? Muito longe. As distâncias são muito, muito longas mesmo. Muito longas. Mas na época era muito difícil. Era muito difícil. Hoje nós temos... Eu não voltei mais lá, né? Uhum. Desde que eu saí de lá. Essa época aí, que idade você tinha mais ou menos, né? Por volta de 13 anos. 13 anos. De 12 a 13 anos. 12 a 13 anos. Então... Você começou a estudar em qual idade? Qual a faixa etária? Na faixa etária de uns 7 anos. Ah, que bacana. Normalmente. Normal. Então eu estudei no sítio até uma certa idade. Depois, que é o primário, aí nós tivemos que ir para outra escola que não tinha ali no sítio, né? Entendi. E aí nós fomos para a cidade. O sítio era grande, então, cara? Tinha uma escola e tal? Sim. Vocês plantavam o que no sítio lá? Arroz, feijão, milho, cana-de-açúcar. Então lá tinha de tudo, né? Tinha o coroné? O coroné tinha. Ah, você chega apitou, né? Exatamente. O coroné sempre, naquela região, sempre teve, né? Eu acredito que até hoje ainda tem ali um pouquinho do coronel. Então o coronelaço ainda está lá ainda. Ainda está lá.
Então, essa questão do coroné, ela vem de muitos anos e até hoje ainda está lá. Que bacana. E você lá estudou até que série? Lá no Nordeste, eu estudei até a 6ª série, se eu não me engano. Eu sou muito ruim com datas. Sim. Até a 6ª série. Por volta, eu tinha 13 para 14 anos, né? Foi quando a gente veio aqui para São Paulo, né? Rio Grande da Serra aconteceu aí, nessa época aí, não? Rio Grande da Serra, o que acontece? Anos antes veio muito, meus tios vieram aqui para São Paulo, porque na nossa cabeça era só São Paulo. São Paulo. Não né? existia Rio Grande da Serra. Não, com certeza. Opa, bati na câmera, desculpa. Não existia Rio Grande da Serra, né? Na nossa mente, na nossa cabeça existia São Paulo. São Paulo. Né? Então vieram muitos meus tios, minhas tias, meu avô, né? Meu pai também, porque o meu pai ele vinha aqui para São Paulo, trabalhava um tempo e voltava para lá. Ah, tá. Então não tinha só a vida do agreste lá de plantação, não. Vocês fazem outra fonte de renda. Exatamente. Nós ficávamos lá, a gente ficava na roça, né? Mesmo assim na roça, meu pai vinha para São Paulo, trabalhava 6 meses, 1 ano, depois voltava para lá. Que loucura, né? E foi... O trabalho da roça ele é muito complicado, é muito desgastante e pra gente que tinha a idade... Mas sem menosprezar o esforço do seu pai, que tinha que sair de casa para vir, mas o que a gente tem que falar é essa força da mulher nordestina, né, cara? Sua mãe ficava lá, embora fosse 3 filhos, são 3 filhos para cuidar, né? Exatamente. Uma coisa que se você me perguntar, qual a pessoa assim que você... hoje eu tenho uma admiração por muitas pessoas, sim, mas uma admiração que eu tenho pela força, pela garra, pela determinação é a minha mãe. Ah, mas eu imagino que minha mãe ela é uma guerreira. Né? Eu, como sou o filho mais velho, então eu tenho muito claro na minha mente, né? A imagem da minha mãe, né? Trabalhando, lutando. O meu pai aqui em São Paulo mandava um dinheiro para a gente comprar milho, comprar feijão lá, né? Então, e ela sempre cuidando da gente, né? Cuidando de mim, dos meus irmãos, e eu, por ser o mais velho, ajudando ela. Porque os outros irmãos eram mais novos, então tinha essa dificuldade. Entendi. Como ela não tinha filha mulher, então quem cuidava dos meus irmãos lá era eu. Ah, entendi. Então hoje eu admiro a minha mãe, né? Eu já com uma certa idade, eu admiro muito a minha mãe e assim é uma pessoa assim maravilhosa, porque ela não abriu mão da gente, mesmo com a dificuldade lá, ela não abriu mão, ela sempre esteve conosco. Sim, com certeza. Meu pai, né, aqui em São Paulo, lutando de um lado e ela do outro. Do outro, né? Minha mãe E seu pai veio para cá e resolveu trazer a família? Meu pai, se eu não me engano, ele veio 3 vezes aqui para São Paulo. Né? 2 vezes ele ficou, né? Ele ficou lá e, aliás, ele nos deixou lá e veio para cá. Ia e voltava. Na realidade, quando a gente veio para cá, quando eu vim para cá, quem veio foi minha mãe. Meu pai, nessas idas e vindas, ficou lá no Nordeste, né? Então, minha mãe ficou doente. Ah, entendi. Minha mãe ficou doente. E ela precisava fazer um tratamento. E aí já tinham, como eu falei, tinham meus tios aqui em São Paulo, tinha o meu avô. Então, então chamaram ela para vir aqui para São Paulo. Por conta da doença? Por conta da doença. Ela abandonou a terrinha dela para vir para cá. E trouxe meus 2 irmãos. E eu fiquei lá no Nordeste. Eu, meu pai e minha avó materna. Né? Então, assim, para mim foi muito complicado, porque eu era muito apegado à minha mãe, tanto é que quando ela veio para cá, eu nem me despedi dela. Sim. Porque eu não queria ver ela saindo de casa. Não queria. Então, eu não tenho a imagem dela saindo. Eu já peguei lá o que eu tinha que fazer, que era cuidar das ovelhas lá, e fui para a roça. E ela veio embora.
Entendi. E naquela época nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos WhatsApp. É. A única forma de a gente se comunicar era por carta. Carta. Não lembro, né, quanto tempo. Nós estamos falando aí de qual década, você lembra? Dos anos 90. 90. 93, 93, né? Que ela veio para cá com meus irmãos para se tratar e nós ficamos lá. Só que em virtude da seca que houve naquela época, né, a falta de... Então você vivenciou seca também? Sim, é muito claro, né, como eu sempre falo, lá nós chamávamos de palma, né? É uma planta, né, que ela Sim, conheço. você vê que na seca ela tem lá palma para dar para o gado à vontade, é a única coisa que tem. E ela faz uma reserva de água, essa planta, né? Exatamente. Então, além dela, ela guarda muita água. Então, a seca era tão severa que não tinha mais palma. Sim. Eu lembro dos troncos. As últimas imagens que eu tenho da palma, que ela tem o tronco dela, que ela é bem resistente no tronco para segurar as folhas. Então, eu tenho a imagem da palma, aqui, o tronco dela. Entendi. Que você cortava, o gado não comia. Sim. Por quê? Era muito dura. E ela tinha espinhos também, Tinha né? espinhos, exatamente. Então, chegou nesse ponto, minha mãe já aqui em São Paulo, e lá a gente com essa situação. E aí o meu avô chegou lá e falou, não, vocês vão ter que ir embora. E foi assim que nós saímos lá do Nordeste, né, nessa seca terrível. Vendeu tudo que tinha. Vendeu o que tinha pelo preço que dava para vender, porque ou você vendia ou o gado morria. Né? Nessa época você estava com quantos anos? Por volta de 13, 14 anos. Ainda nessa faixa dos 13, 14? Exatamente. Que foi muito rápido, nessa questão da minha mãe vir para eu vir também. Embora Sim. que para mim foi uma eternidade, porque assim, imagina você ter a sua mãe todos os dias ali com você, mesmo na dificuldade que nós tínhamos lá, e de repente você ficar sozinho, né? Tinha o meu pai, tinha a minha avó, mas a mãe é sempre mãe. E aí vocês resolveram fazer as trouxinhas? Trouxas e vim para São Paulo. Vim para São Paulo. Foi assim que a gente chegou aqui, sem nada, porque você vai trazer o quê? Você já não tinha nada lá. Você vai trazer o quê? Aí você vindo de lá, vocês foram morar aonde? Nós fomos morar meu avô já tinha uma casa aqui no Rio. Nós viemos, porque na minha cabeça nós vimos para São Paulo, né? Sim. Nós viemos aqui para o Rio Grande da Serra. Como eu te falei, é muito claro a minha chegada aqui. Bacana. Então quer dizer que a sua vivência, a sua experiência foi sair da seca e vir para o Rio Grande da Serra. E vir para Rio Grande da Serra. Exatamente. Que é outro mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. Conhecido como a Cidade das Águas, Rio Grande da Serra 100% manancial. Você saiu da seca. Exatamente. Então, a minha primeira dificuldade, quando eu cheguei aqui, embora com toda aquela vontade de vir para São Paulo e ficar rico, né? Porque todo... exatamente. Ficar rico. Essa é a ideia do nordestino, né? Hoje não mais, porque as coisas mudaram, mas na época... Será que mudou tanto assim? Será que... Olha, eu acredito que sim. Mas imagina você sair de um calor aí de 40 graus, tava frio, né? 40 graus lá tá frio. Eu chegar aqui, quando eu cheguei aqui no Rio Grande, tinha gelo. Gelo. Aí você imagina a diferença. Você fala, meu Deus, e agora? O clima é outro clima, é outro... Sim, com certeza. E aí já foi o primeiro desafio. E aí vim com meu pai, minha mãe já estava aqui com meus irmãos, e aí nós fomos morar na casa do meu avô. Sim. Meu avô, já com vários filhos, morávamos em 2 cômodos. Sim. Para você ter uma ideia, a minha mãe e meu pai, eles tiravam a mesa da casa do meu avô, a mesa à noite, para colocar um colchão para eles dormirem. Sim. Aí você me pergunta, e você dormia onde? Eu dormia numa cama pequena que o meu avô comprou, no corredor que dava acesso ao banheiro. Entendo. Aí você imagina a situação. Camarada acostumado com sol lá de 40 graus. Chega aqui no Rio Grande da Serra com 5, 6 graus.
e dormir do lado do banheiro ainda. Uhum. Né? O frio que não era. Por isso que eu te falei, a primeiro obstáculo que eu encontrei foi isso aí. Foi o frio. O frio. Embora que toda aquela situação foi resolvida, né? Graças a Deus nós nunca passamos fome, mas tinha muita dificuldade. Entendo. Muita dificuldade. E aqui em Rio Grande, você foi para onde? Foi qual lado de Rio Grande? Lá pro centro? Não, nós fomos morar ali no Monte Alegre. Monte Alegre. Tá pertinho aqui do Monte Alegre. Monte Alegre. E ficamos ali por um bom tempo. Eu já também comecei a trabalhar, meu pai já começou a trabalhar também. Eu fui trabalhar, cavar barranco, né? Cavar barranco. Porque lá no Monte Alegre, quem conhece lá sabe que é muito... Tem uma visão privilegiada, né? É um morro. É morro. É um morro, Então, é uma visão privilegiada. Você vê muita coisa ali, né? Exatamente. Você vê... Então eu fui cavar lá uns barrancos, né? O vizinho... Aí juntei com meus primos e fomos tirar essa terra. Por quê? O dinheiro que eu ganhava, minha mãe também foi trabalhar, né? Como doméstica, e aí a gente foi comprando material, né? Para você ter uma ideia da situação, nós comprávamos, meu pai recebia o pagamento, nós comprávamos 100 blocos. Entendi. Que aí meu avô cedeu parte do terreno, né? Para a gente construir 2 cômodos. E foi muito difícil. Sim. Por quê? Meu pai trabalhando, ganhando pouco, minha mãe também. Mas dentro das perspectivas que você via lá, aqui já era mais... Com certeza. Aqui pelo menos tinha comida. Sim. Né? Nossa, que maravilha, né? Uhum. Você poder comer. Né? Mesmo dentro da situação que era difícil. Que não era fácil, né? Que era difícil, porque quando você está no Nordeste, você acha que aqui é mil maravilhas, e não é. Não, acho que não. Não é difícil. E aí nós fomos trabalhando, meu pai trabalhando de um lado, minha mãe do outro, eu também ajudando em casa. Por fim nós conseguimos construir 2 cômodos. Você terminou a 6ª série lá, aqui você continuou a estudar? Aqui eu continuei estudando. Estudou em qual colégio? Estudei no Edmundo, lá na Santa Teresa. E depois estudei aqui na Vila Lopes. Tá. No Caetano. No Pisoni. Isso. E continuei trabalhando e estudando. Estudando. Até conseguir fazer esses 2 cômodos. Sim. Que aí nós mudamos. Aí você pode me perguntar, e a situação da casa? Como que estava? Como que vocês mudaram para casa nova? Sim. O nosso vitrô do banheiro era um tapete. Sim, dificuldades é inerente, né? Exatamente. E aí a gente foi indo, e graças a Deus saímos, né, da casa do meu avô, até porque não tinha espaço, e fomos morar nesses 2 cômodos. A primeira conquista, Primeira conquista. Né? E a gente estava muito feliz, né? Porque você vindo do Nordeste, sem nada, passar um tempo aqui, lutando, batalhando, para comprar material, né? Porque mão de obra, né, tinha, né? Mas faltava material. Às vezes a gente comprava 100 blocos, 1 metro de areia. Aí você trabalhava um final de semana, passava 3 finais de semana sem fazer nada. Tem que esperar o próximo pagamento para poder comprar material. Entendo. Então foi nessa situação aí que nós conseguimos ali no Monte Alegre construir 2 cômodos no terreno do meu avô. Aí depois, né, o tempo foi passando, aí continuei cuidando dos meus irmãos ainda que eram novos ainda, minha mãe trabalhando, eu quando arrumava... Sua mãe se restabeleceu da doença? Sim, minha mãe fez os exames e conseguiu, né, seguir a vida dela, né? Entendi. E aí eu ajudando, né, com os meus irmãos mais novos, né, levava o meu irmão mais novo ali na Polônia antes, né, tinha uma escolinha ali, levava o meu irmão, né, e assim nós fomos trabalhando, fomos lutando, e aí fomos nos estabelecendo. Aqui no Pisoni você cursou que série? Então, no Pisoni eu fiz até a segunda... Eu não terminei o 3º colegial. Aconteceu algumas situações na minha vida. O ensino médio. Não terminei, né?
depois nós vamos chegar nessa... Eu não consegui terminar, né? O segundo grau, né? Aí nós estamos falando de que época? Aí nós já estamos falando aí do ano de 2000, 2000, mais ou menos nessa data aí. Aí 2000 já começava a globalização, sim, já começavam os primeiros traços da nova república, a redemocratização, etc. e tal. Sim. Essas coisas você viveu efetivamente? Não, para você ter uma ideia, como eu não ligava para essas questões, a minha questão era o quê? Trabalhar para colocar comida dentro de casa. Essas questões eu não entrava. Isso, se eu passei por isso, lógico que nós passamos, todo mundo passou. Sim, né? Óbvio. Não tem mas, como assim, não, né? Eu não tenho gravado toda essa mudança de... Não era algo que causasse um relevo na tua memória. Para mim era trabalhar para colocar comida dentro de casa. Né? Entendi. Eu com uma idade aí na época aí de 17 para 17 anos. Então essa era a ideia. Mas essas experimentações que você teve da escola não te levaram, não abriram um espectro maior para você, uma visão maior de mundo? Bem pouco. Porque, como nós conversamos aqui em off, né? Eu era muito fechado, eu tinha vergonha. Vergonha? Muita vergonha. Eu estou olhando para você agora nos seus olhos. Eu não tinha isso. Eu comecei a mudar de uns anos para cá, eu vou falar aí de uns 10 anos para cá. Conversar com alguém, dialogar, muito difícil. Então, isso me... E o que te levou a mudar, a ter essa mudança? Há 10 anos atrás houve algo que te despertou e que fez que você mudasse. Sim. Antes da gente chegar lá, pro ano aí de 99, se eu não me lembro agora a data, eu me casei. Me casei muito novo, né? E fiquei um tempo morando, né? Casou com que idade? Eu casei aí com uns 19 anos. 19 anos. Eu sou muito ruim para data, viu? Mas é mais ou menos 19 a 20 anos. Eu me casei, né? E fui morar embaixo da casa do meu pai. Construí 2 cômodos, né? Que o terreno era do meu avô, fui morar lá. O que já é uma terrível mudança, embora você morasse num sítio lá, mas eu imagino que os espaços eram maiores, com né? Com certeza, não. E mesmo não sendo propriedade sua, o sítio, você tinha condições de fazer uma casinha maior, etc. Aqui não. Aqui os espaços são bem menores e a conquista do espaço para o nordestino é terrível. Ele tem que ter o terreninho dele, ele tem que ter a casinha dele, ele batalha demais, né? Exatamente. Então, foi tudo muito difícil. Desde a saída do Nordeste, a construção da casa dos meus pais, aí depois eu casei, aí também a construção da minha casa, tudo muito difícil, mas difícil mesmo. Sim. Aí eu casei e não lembro há quantos anos eu fiquei casado, eu tive 2 filhas, né? E acabei me separando, né? Teve uma época aí que eu me separei. Mas antes da separação, eu morei aqui no Rio Grande da Serra, no Monte Alegre, casado já. Depois eu mudei para Mauá. Mudei para Mauá. Bem diferente de Rio Grande da Serra. Já é bem diferente. Bem diferente. Então, morei uma época lá também, né? Já com minhas filhas, a mãe delas, né? E lá, infelizmente, eu acabei me separando e voltei para o Rio Grande de novo. Sim. Né? Fiquei uma época lá. E como é que é isso? Porque vamos entender aqui, você morava num sítio, né? Isso. Veio para Rio Grande. Exatamente. Imagino que no sítio lá, não chegava a 10 mil habitantes? Não, muito menos. Não. Aí você veio para uma cidadezinha que naquela época lá, nesses meados aí, chegava a 30 mil habitantes. Então já era muito mais gente. Sim. Você já saiu de um aglomerado pequenininho para um aglomerado maior. E aí você deu um salto, que você foi para Mauá. Mauá, a disputa pelo acesso, a disputa pelo espaço é muito maior. Nessa época aí, porque a gente fez alguns estudos, então a gente tem essas ideias, a gente sabe. Certo. Mauá já tinha 200 mil habitantes. Hoje Mauá está com 480 mil habitantes, o que é muita gente, né, cara? Sim.
Mauá já não tem lugares para crescer, a densidade populacional lá é enorme. Como é que é? Sai de um pequenininho, entra para o maiorzinho, vai para o imenso. Como é que é isso? É uma loucura, né? É uma loucura. Porque você sai do Nordeste, como você falou, vem para o Rio Grande, já é Já é um choque. Imagina você ir para Mauá. É outro choque. É outro choque. É um choque de falar, meu Deus. E aí você tem que fazer o quê? Ir se adaptando. Sim. Não tem outra... Não tem outro... você não se adaptar. Cara, mas não é uma resiliência muito grande, né? Acho que o brasileiro é assim, né? O brasileiro se adapta a essa... Sim. Não sei, como é que eu posso falar assim? Porque é uma distribuição de valores aí muito maior, né? Sim. Você podia criar seus cabritos lá nas duas chácaras. Quando chegou em Rio Grande já não podia, né? E lá em Mauá, para dar um passo, você tinha que olhar se não tinha alguém já naquele passo. Exatamente. Você chegou a ter esse entendimento da coisa, não? Não. Eu fui vivendo, né? Hoje para você ter uma ideia, essa a minha vida, eu fui pensar nela quando você me fez esse convite. Para você ter uma ideia que eu não vivia, né, o passado, vamos dizer assim. E aí, quando você me fez essa proposta, né, eu até agradeço e assim, para mim é maravilhoso estar aqui, né? Para mim é maravilhoso. Eu fui pensar, e aí eu falei, puxa vida, onde que eu estou? Né? Porque, como você falou, você sai de um sítio povoado, poucas pessoas, Rio Grande da Serra, depois Mauá, então é muito grande. Então, como eu falei, ali você tem que ir se adaptando. Então seja talvez essa resignação que você tem que ter, que vai fazendo você olhar só para você se adaptar àquele espaço que você tem. Então você nem quer entender, você quer só conviver. Exatamente. Ou sobreviver. Ou sobreviver. Eu acredito que sobreviver. Porque o nordestino, né, que sai de lá da sua terra, ele quer mais sobreviver, senão ele ficaria lá. Ele não viria para São Paulo. Eu digo que se hoje eu tive a oportunidade não de voltar lá na Paraíba, eu tive a oportunidade de ir no Piauí, né, que é a terra da família da minha esposa. E eu vi lá a situação hoje de vida, como eles vivem, eu não acreditei. Eu falei, isso aqui é Nordeste? Hoje. Sim. Né? Por quê? Hoje está muito... Para o que eu vivia anos atrás, sim, hoje lá está muito mais fácil de viver. Muito. Primeiro, tem água. Tem água, lá não tinha água. Eu lembro que quando eu morava lá no Sítio Sozinho, que fica gravado. Sítio Sozinho. Na seca, nós chamávamos lá de... onde a gente ia pegar água. E dá para escrever um livro, né? Sítio Sozinho. Sítio Sozinho. Nossa. A gente ia esperar água. O que é esperar água? Tinha lá um poço, um cacimbão, um poço grande, que ao longo da seca a água vai sumindo. E fica lá no fundo aquela água só gotejando. E aí você ia esperar a água. A gente chamava de esperar água. E literalmente é esperar água. Fazia-se uma fila, quando enchia no balde ia embora. Então, imagina você, um indivíduo que passou por isso, chegar no mesmo, no Nordeste, né? No Piauí, né? Chegar no Nordeste e ver a abundância de água. Fala, meu, que é isso? Você se sente, aqui dá para fazer muita coisa, dá para fazer muita plantação. Sim. Então, quando eu fui no Piauí, eu falei, meu Deus do céu, se na minha época fosse dessa forma, lá onde eu morava na Paraíba, eu não teria vindo para São Paulo. O meu pai era nordestino e o grande sonho da vida dele era morrer lá. Coisa que ele não conseguiu. E a maioria tem essa ambição, né? Sim. De voltar para a terra e morrer lá, mas não consegue. Não consegue. Não por conta da seca, mas muito por conta da vida mesmo, né? Sim. Porque a vida vai tramando outros traços, outras histórias, e aí você se perde nesse emaranhado. Exatamente. A pergunta que eu vou fazer agora é um pouquinho mais capciosa. Você foi pai cedo, então? Sim, fui pai de 19 para 20 anos. E qual é essa sensação? No meu caso,
ser pai foi um fenômeno. Eu sonhava muito com isso e aos 24 anos eu consegui ser pai. Para você, com toda essa história de vida, do sofrimento lá, como é que foi ser pai? Foi ao mesmo tempo que foi bom, né? Hoje foi bom, foi desafiador, porque a minha vida sempre teve grandes desafios. Então a minha primeira filha eu tinha aí por volta de 20 anos, então foi muito desafiador. Embora que a gente olhando, eu com 20 anos, eu já tinha uma maturidade. Sim. Já tinha uma maturidade. Por quê? Eu sempre acompanhei ali os meus pais, a minha mãe, com meus irmãos. Então, você aprende um pouco, mas não é tudo. Mas é bem diferente, né? Muito diferente. Responsabilidade que você tem que ter. Eu acho que só se compara aí ao amor da mãe, né? Que a gente não consegue. Eu, quando perdi minha mãe, fiquei alguns dias pensativo na vida. E sinto que ela levou com ela muitas das esperanças e sonhos que eu tinha. Porque aí, falei até outro dia com meu irmão, quando eu perdi meu pai, já perdi bem mais velho. Mas é um rito, né? Porque define para você certas coisas. Sim. Quando você perde pai e mãe, define para você que você já é o último da espécie ali, você tem que, né? Exatamente. É mais ou menos por aí. Eu acho que é uma coisa mais, como é que eu vou falar? De DNA das pessoas, da espécie humana, mas é uma coisa que é realmente um ritual. Perder pai e mãe é demais. Mas você ganhar um filho, você ter um filho e olhar para aquilo lá que nasceu de algo que você foi algo que você literalmente construiu. Sim, sim. Então é muito tocante, porque pela primeira vez na vida você percebe que você não é sozinho. Exatamente. Que a minha filha, quando ela nasceu, ela te dá uma outra visão da vida, né? Do mundo, né? Você fala, puxa vida, e agora? E aí você vê né, aquele indivíduo, né, tão Sim. frágil, e depende de você. Sim. Depende de você, para que você vá trabalhar, procurar não deixar faltar. E eu acredito que todos os pais têm esse pensamento. Espero que tenha. De não falar assim, eu não gostaria que a minha filha, que o meu filho passasse pelo que eu passei. Sim. Né? É lógico que aqui é bem diferente do Nordeste, mas eu não queria isso também. Né? Eu não queria. Mas se no Nordeste o desafio é a seca, vencer a seca e sobreviver a ela, aqui é o espaço que a gente está falando aqui. Sim. Muito mais gente, muito mais perigos. Exatamente. Né? Lá você podia ter medo da onça. Aqui você tinha medo até do vizinho. Hoje em dia, então, nem vou falar. Mas é complicado, porque é muita gente. Porque muda, se você falar, vou para São Paulo, vai mudar a minha vida, eu vou ter... É como você estava falando, né? Você tem... Os seus medos são outros. Sim. Né? É outra situação. Lá eu vou ter emprego em abundância. Tudo bem, pode ter, na época, né? Tem muito emprego, mas tem muita gente procurando emprego também. Sim, então, com certeza. É aquela situação, né? Que você fala, poxa, no São Paulo vai ser melhor. Mas de que forma? Por que você está pensando isso? O nascimento da sua filha aí não foi um rito de passagem? Não foi algo que determinou para você que dali para frente você tinha que ter outro tipo de visão? Sim, com certeza. Isso você também foi pai, não aos 20, mas aos 24, né? Mas aí já te abre um outro horizonte. Fala, não, poxa, agora eu preciso, né? E aí logo depois também já veio a minha... depois de uns anos já veio minha outra filha, e já te dá uma outra mais responsabilidade ainda. De procurar manter a família, né? Porque eu sempre aprendi isso, né? Mesmo em meio às dificuldades, você tem que procurar manter sua família. Né? Sim. Às vezes você não consegue, né? Você passa por situação, eu imagino meu pai, né? Meu avô, vendo, né, aquela realidade da família, porque nenhum pai quer ver a sua família passar por situações difíceis, principalmente quando fala de comida, que é o básico. Sim. Né? Então, o nascimento das minhas filhas mudou totalmente a minha vida. Mesmo eu vindo, né, com os meus irmãos, ajudando a minha mãe a criar meus irmãos, quando nasce um filho é totalmente diferente. Sim. Totalmente diferente. O barato do nordestino, o meu pai tinha muito isso, eu cito sempre meu pai porque ele era o chefe da família.
E quando vinha um filho era uma festa, né? Eu acho que por isso que ele gostava de fazer filho. Porque era, né, era uma festa. Quando chegava o filho, tudo estava muito ruim, tinha pouca comida, mas quando chegava o filho, ele dava um jeito de matar um frango, de ter o tempo da mulher ali para ela, né? Aquela coisa do leite e tal. E ele fazia isso tudo com uma maestria que a gente achava que ter filhos era bacana. Eu presenciei muito isso quando a minha mãe, ela teve, né, meus irmãos, que tem todo esse do frango, aí você falou do frango, eu lembrei. Sim, A minha avó ia lá, matava, fazia um pirão. O pirão, Porque ela tem que comer, porque tem que ficar forte, porque ela, né? Então, assim, tem essa questão mesmo, né? Quando você tem um filho, as coisas mudam, né? Muda literalmente mesmo. Vamos voltar lá atrás, lá você estudou até a sétima série, até o terceiro ano, né? Eu o ensino médio. Eu não terminei o terceiro ano, né? Seria... Eu chamo a terceira série, eu sou das antigas, né? Sim, não, Aí, conclusão do ensino médio, né? Eu não finalizei, né? Até que teve esses dias aí, eu estudei até... Eu não lembro agora... 3, 4 meses, né, da terceira série. Falei, vou lá na escola, vai que no conselho eu passei, né? Mas eu fui lá e realmente tem um ano ainda que eu estou devendo para que eu tenha que estudar, né? Sim. Logo quando a mãe das minhas filhas ficou grávida, o que aconteceu? Com essa dificuldade da gravidez, né? Na verdade, eu e ela, a gente acabou saindo da escola. Sim, entendi. Né? E depois nós não voltamos, né? E mudei para Mauá, como falei, né? Fiquei um tempo lá. E aí, depois tive o meu divórcio. E aí voltei aqui para o Rio Grande. Sim. Você vê que todas as minhas sempre voltam para o Rio Grande. Né? Que bom, né? Rio Grande é fantástico. Sempre volto para o Rio Grande. Essa história do divórcio, da separação, foi uma coisa traumática também, não? Foi bem complicada. Né? Um divórcio sempre é complicado, né? Sim. Sempre é complicado. Para ambas as partes, né? Principalmente para os filhos também, é bem complicado. Quando não é algo bem ali, que é difícil, né? Você falar que um divórcio, não, foi tudo bem. Não é. Não, nem para uma parte, nem para nenhuma das três partes. Eu coloco, nem para minha parte da mãe, nem a minha parte das minhas filhas. Sim. Então, não foi fácil, né? Eu voltei lá, voltei pro Rio Grande da Serra e aí tive que recomeçar tudo de novo. Voltei para casa dos meus pais. Sim. E aí você foi estudar ou não? Não voltei a estudar. Nós vamos chegar nos estudos ainda. Voltei a morar na casa dos meus pais, né? Pelo fato de onde eu morava ficou, né? Para minha ex-esposa. E voltei a morar com os meus pais. E aí continuei trabalhando, né? Com toda a dificuldade, porque a mente difícil. Né? Chegou a trabalhar em indústria? Não, eu sempre trabalhei pouco tempo na indústria, né? Eu sempre trabalhei na área de material de construção, né? Na área de vendas de material de construção. E houve uma época que eu fui para a área de elétrica, que aí fui prestar serviço para uma empresa, né, numa indústria, mas não demorou muito tempo. Aí voltei novamente para a área de material de construção. Entendi. Né? E como eu estava falando, voltei para o Rio Grande, fiquei morando um tempo com os meus pais, né? Porque eles você tem que ficar aqui. É família, né? Família, exatamente. Por isso que eu sempre valorizo, né? Quando eu falo da minha mãe, do meu pai, por quê? Foram sempre pessoas que estiveram ali comigo. Sim. Sempre. Minha mãe sempre, você vai ficar aqui. Mas é a base, né? Você volta para a base para... E logo depois de um tempo, eu conheci a minha atual esposa, né? E mudei do Rio Grande para Guapituba. De novo? De novo. Foi nossa, aí Guapituba é Ribeirão, né? Ribeirão Pires, né? Guapituba. Já saí e fui morar lá, né? Fui morar com ela lá e com o meu enteado, que eu tenho como se fosse, assim, o meu filho. Entendi. Ele era pequeno
eu tenho ele como se fosse um... Eu não falo que eu tenho 2 filhas e um enteado. Não, eu tenho 3 filhos. Ah, sim, isso é bom, Então né? ninguém... mas ele não parece... Aí que você vai... Não, ó, é meu enteado. Né? Mas não tenho ele como enteado, eu tenho ele como meu filho. Entendi. Né? E aí foi quando eu conheci a minha esposa, numa situação bem complicada, muito complicada, em tudo, financeiramente, em tudo. E aí... Nós estamos falando aí de 90 para cima, já 2000 aí? Não, já bem mais para 2000, eu não vou lembrar a data agora, hein? Não, mas mais para 2000. Ela vai me pegar, ela vai brigar comigo. Tomara. Aí nós fomos morar, fui morar com ela, né? Ela pagava aluguel. Então eu nunca, para você ter uma ideia, olha como que a vida, né? É altos e baixos. Eu nunca tinha pagado aluguel, porque quando eu vim morar vim do Nordeste, fui morar com meus avós. Depois, quando casei, fui morar numa casa que eu construí no terreno dos meus avós. Então eu nunca tinha pago aluguel. E eu nunca aceitei essa questão de pagar aluguel. Sim. Né? Eu fui morar porque eu brinco com ela que ela me deu um golpe. Ih, cara. Agora, se ela não fosse brigar, agora vai. Eu pensei que ela era rica. Olha. Brincadeira, mas assim, eu conheci ela e aí nós fomos morar juntos, né? E aí, onde começou toda a minha mudança, porque eu falo que ela me ajudou muito, né? Porque, como eu te falei, eu não tinha, eu tinha vergonha de olhar no seu olho. E aí, quando você está numa situação difícil, você vai ter 2 pessoas. Aquela pessoa que vai te empurrar mais pro buraco, ou aquela que vai te dar palavra de ânimo. Fala, não, você consegue. Não, você pode. Então ela foi uma pessoa que fez isso comigo. Tá. Que chegou e falou, não, você consegue. E as dificuldades aí imensas na minha vida. E você consegue. E nós fomos trabalhando, nós fomos lutando. E aí chegou uma hora, o que aconteceu? Essa parceria você não tinha no primeiro casamento, não acontecia desse jeito? Dessa forma não. Né? Dessa forma de... Porque eu vejo muito hoje o lado humano. O que eu quero dizer o lado humano? Não adianta eu ser eu faço algo para você, eu sou algo seu, mas eu sou um empregado seu, um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mas você não olha muito o meu lado humano. Hoje eu priorizo muito o lado humano, independente de quem é a pessoa. Tô tentando entender. Vou chegar. Porque não adianta você chegar e... Eu lido muito hoje na empresa e ele lida muito com esse lado humano das pessoas. Ele olha não o serviço, né, que a pessoa faz, mas ele chega para você e pergunta, e aí, como que você está? Qual que é a situação que você está passando? Então eu tive isso no meu casamento, porque ela sabia o que eu estava passando. E ela foi tratando esse lado, meu lado humano. Porque muitas pessoas precisam disso, desse cuidado humano. Que em muitos lugares, ou em famílias, ou em empresa, não tem isso. De cuidar do lado humano das pessoas. Então ela cuidou disso em mim. De incentivar, falar, não, você consegue, não, vai dar certo. Tanto é que nós estávamos trabalhando, nós estávamos morando lá em Guapituba, e surgiu uma oportunidade de a gente comprar um terreno, aonde? No Rio Grande. Rio Grande é terrível. Não sai da pessoa nem que a gente. O que a gente fez? Eu conversei com ela e falei assim, olha, vamos morar no Rio Grande. Se eu ia pagar aluguel, eu estava pagando aluguel com ela lá, vamos pagar aluguel no Rio Grande, porque facilita a construção. Porque a gente sempre trabalhou na área da construção, então a gente entende um pouco. Nós não somos um profissional, mas a gente entende um pouco. Então, para a gente se deslocar de Guapituba para o Rio Grande, para construir somente no final de semana, ficava longe. Então, minha proposta para ela foi o seguinte, vamos mudar para o Rio Grande? Para facilitar. E aí nós mudamos aqui para o Rio Grande
para a mesma casa onde eu morava antes. Que coisa, hein? Uma loucura, não? É. Para a mesma casa. E aí, morando aqui, voltei para o Rio Grande. Por isso que eu falo para você, né? Eu amo o Rio Grande. Também, né? Eu amo o Rio Grande. Não tem como. Parece que tem um imã, né? Exatamente. Aí fomos e aí nós começamos a construir, comprei um terreno aqui na Vila Lopes e aí ficou mais fácil, né? De vir trabalhar. E Vila aí Lopes aí que época agora? Que já era no ano de 2000. Eita, eu sou ruim de data, hein? 2000. 2010 anos. Nós já estamos aí no contemporâneo, 2018, né? Exatamente. Mais ou menos essa. Bem mais contemporâneo. Exatamente. Então, a gente começou a construir. E a gente pagando aluguel lá ainda. E aí, ela sempre me incentivava e eu sempre com essa questão, né, de me diminuir. Sempre. E ela, não, a gente vai, a gente consegue. E aí, eu falo que o nosso casamento, ele foi uma aliança mesmo. Porque a aliança você vai ver que ela não tem emenda, né? Sim, é o que dizem. Ela não tem emenda. Então, de uma pessoa, porque ela também passava por dificuldades. Sim. Né? Ela tinha um filho na época, né? E aí a gente se uniu, nós fizemos essa aliança e a gente se uniu literalmente mesmo. Não era só um casal, vocês são casados, né? Porque para mim tem diferença você ser casado e você ter ali realmente uma aliança com a pessoa. Tá doendo, se doer em mim, tá doendo nela. Se doer nela, tá doendo em você. Já estou começando a ficar com inveja. Mas vamos lá, vamos falar. E essa mudança esse amor, essa coisa de aliança, de parceria, foi isso que te fez olhar mais para o mundo, olhar mais para as coisas? Sim, porque ela conseguiu me mostrar que a gente podia ver o mundo diferente. O mundo era diferente. Mas você, com tantas experiências que passou, ainda não olhava para o mundo diferente? Não. Porque veja bem, você teve a saída do Nordeste, você teve a chegada em Rio Grande, você teve a saída da casa do seu avô para uma nova casa, você teve várias saídas, a saída do divórcio, tantas saídas, e nada disso não conseguiu mudar você, o teu olhar? Não conseguiu. O estudo, a coisa de ver, nada conseguiu. E você veja que a gente está falando aqui de épocas turbulentas. Sim. A gente ainda não chegou na pandemia, que eu vou te perguntar um pouquinho sobre a pandemia, mas a gente fala de 2018, lá de onde você veio até agora, muita revolução social, a saída da ditadura para a democracia, as revoluções em 1990, 89, aqui do ABC e do Brasil, saindo para as greves. As greves deram um presidente pra gente que se elegeu. O primeiro presidente. Sim. As greves. Não as greves, mas as greves foi o primeiro passo para ele para se tornar um relevante presidente que voltou agora. Então, tudo isso é muito impactante. Para o Noel, nessa época aí, eu tive também. Todo mundo tem as suas dificuldades, a gente teve. Mas eu fui conturbado demais. Eu vivi todas essas emoções como vivo agora, de forma visceral. As incertezas do pessoal, da minha vida pessoal, óbvio que teve. Eu financeiramente só fui me sentir seguro financeiramente depois dos 40. Cara, a vida é conturbada, não é fácil para ninguém. Mas óbvio que eu vivi todos esses momentos e tirei de cada uma lição. Se eu era muito arrogante atrás, depois eu conheci a Vera, que me tornou mais plácido, um cara que olha mais para as pessoas, etc, ou que olha para a sociedade. Porque quando a gente fala olhar para pessoas, você fica olhando um para o outro. Não, a gente olha para a sociedade, para a história da evolução da sociedade e para a história dos direitos de cada um, os direitos individuais. Foi muita mudança aí. Você não conseguia ver essas coisas? Não, eu não via tudo isso que aconteceu, eu não conseguia tirar nada disso. Hoje que eu consigo tirar,
E hoje eu consigo tirar, por exemplo, esse bate-papo aqui que a gente está tendo. Ou, né, um bate-papo que a gente teve algum tempo atrás, aí, bem pouco, né, que a gente teve um tempinho ali. Hoje eu consigo tirar isso, né? Mas antes não. Antes eu era muito aqui, ó, muito aqui. Então eu acredito que tudo isso que eu deveria ter aprendido, né, com todas essas mudanças, eu não aprendi com isso. Eu sempre continuei na mesma. Isso não é um olhar, vou fazer aqui um olhar que não é um olhar para você, mas é um olhar para a sociedade brasileira. Sim. A gente nota que nós saímos de uma retomada da democracia para um cara que veio a pandemia. Sim. Nós elegemos um cara que o cara queria que voltasse para a ditadura. Sim. Muitos negaram o negacionismo, etc e tal, negaram a própria pandemia. Cara, tudo isso parece que a população vive isso, né? Porque esquece muito rápido das coisas. Muito rápido. É igual o cara que para e diz assim, pô, por que eu vou comemorar a paixão de Cristo? Já aconteceu lá faz tanto tempo, por que eu vou... vou viver o dia a dia. Uma colega minha disse assim, outro dia chegou aqui, a gente tomou um café, e ela falou, você não vai sair? Eu falei, não, era uma sexta-feira, não vou sair. Ai, gente, vamos pra balada, vamos viver a vida. Como se pra mim, viver a vida fosse sair pra beber. Exatamente. E não é. Eu tenho uma visão muito mais elaborada da vida. Você acha que essa tua visão corrobora com a visão da sociedade brasileira, pelo menos a grande parte dela? Eu acredito que sim, viu? Porque hoje a gente vê que a sociedade, ela não... E a sociedade sofre como eu sofri. Sim. A sociedade sofre como eu sofri, porque eu faço parte da sociedade, lógico, obviamente. E a sociedade não tem essa visão. Hoje que eu tenho... estou tendo um pouco dessa visão, né, da vida, de olhar para você e falar, poxa vida, aquele camarada do jeito que ele é, aquele homem do jeito que ele consegue me passar algo. Eu vivi, parece que todo esse tempo, eu vivi e não consegui tirar nada de nenhuma dessas situações. Nós tivemos a pandemia, que ainda, segundo a Organização Mundial, eu sempre falo isso nos vídeos, ainda não acabou. A pandemia está aí ainda. Exatamente. Mas nós tivemos a pandemia e os momentos fortes em que muitas pessoas morreram, caíam toda hora. E a gente... Cada um teve uma experiência traumática na pandemia. Muitos viram que o mundo ia acabar, muitos... Nossa, a coisa horrorosa. Como é que foi para você? Dentro dessa perspectiva toda, você devia estar construindo aí da sua casa, né? Você construiu ali. Como é que foi para você a pandemia? A pandemia, para mim, ela foi, a princípio, ela foi, assim, traumática. Foi bem traumática, mas pouco tempo. Eu lembro que quando chegou lá, aquela bagunça, porque ficou uma, né, ninguém sabia o que ia acontecer. Nós tivemos lockdown, todo mundo parou de trabalhar. Meu patrão me ligou, falou, olha, amanhã a loja não vai abrir. Aí o chão se abriu, né? Por quê? A única fonte de renda. Sim. E aí, o que eu vou fazer da vida? E aí eu sempre falo isso, que eu estava construindo, e eu tinha comprado uns quilos de arame para amarrar as colunas. Entendi. Né? E eu falei, não, então vou fazer o seguinte, eu vou lá buscar na loja. Ele falou, não, eu vou ficar com a loja aqui, as portas fechadas, mas eu vou estar aqui dentro. Aí eu voltei. Eu fui lá buscar esses arames. Só que a pandemia, para nós que trabalhamos no comércio, na área de material de construção, ela foi assim algo... Eu não estou falando que a pandemia foi maravilhosa, não é isso. Eu estou falando da questão do crescimento das vendas de materiais de construção. Não, entendo. Entendeu? Eu fui lá buscar esse arame, ou seja, nós ficamos lá, o telefone começava a tocar. Então antes eu estava com medo de ficar desempregado. Sim. Nessa época de pandemia, eu não vendi... as minhas vendas, elas triplicaram. Sim. Dobraram, triplicaram. Por quê? Se fala dobrar e triplicaram, porque criou-se um outro problema na pandemia. As vendas aumentaram, eu saí de casa para ir buscar o arame para voltar e não sabia o que ia fazer da vida. Fiquei na loja, a loja fechada, e
começamos a vender. As vendas aumentaram. Só que aí aconteceu um outro problema, a falta de material. Entendi. Nós trabalhávamos com pisos, começou a faltar papelão para embalar os pisos, né? Pisos. Então, obviamente que o medo, ele estava em toda a sociedade. Sim. O medo de, puxa, se eu ficar doente. Meu cunhado, né, teve que ir para o hospital. Então, quantas pessoas não perderam a vida? Mas isso foi uma coisa real para você? Mesmo Sim. Atendendo as pessoas, você sentia essas coisas? Sim, com certeza. Isso é traumático para todo mundo. Né? Você, além de ver, por exemplo, você pessoalmente viver na sua família, você vive ali com as pessoas que estão ali. Puxa vida, morreu meu primo, morreu minha avó, e aí você vê que você não está seguro. Por quê? Mas só morre idosos. Não, todo mundo, todas as idades. Então, por um lado foi traumático, né? Olhando assim do lado humano, né? Porque você via pessoas morrendo, mas é questão, vamos falar da parte financeira, né? Houve aí um crescimento muito grande. Só que eu sempre... No primeiro momento... Exatamente. No primeiro momento. Só que eu já pensei, eu falei, poxa, isso aqui está aumentando muito, as vendas estão aumentando muito. Quando o governo deu auxílio e começou toda aquela... E o povo em casa, o que o pessoal fazia? Ia construir. Ainda bem, né? Só que aí eu vendendo lá, bombando de vender, que maravilha, eu falei, mas isso vai ter um problema lá na frente. Sim. Porque ninguém vai suportar. A cerâmica, ela não vai ter o produto. E foi o que aconteceu. Os preços... Os estoques foram diminuindo. Então, chegou uma época que não tinha mais... porque piso, o que você faz para comprar? Você vê a sua necessidade, né? Eu estou precisando de um piso cinza. Nessa época, não existia essa que eu estou precisando. Se tivesse piso verde, vinha piso verde, porque não tinha... E se colocava na loja, vendia. Bom, desse fator aí é uma coisa que realmente o comércio no primeiro momento detonou. Sim. Mas como não estávamos preparados para isso, aconteceu lá. Mas o que eu quero saber é aquele cara que era fechado, o cara que estava fechado no seu próprio mundo, certo, que só tinha os seus valores ali, certo, que tinha que fazer. Como é que esse cara teve que reagir pensando quais as reflexões que ele fazia, pensando que ele dependia dos outros para sobreviver? Ele precisava tratar de si, lavar a mão, pôr máscara, porque senão ele poderia pegar a doença. Exatamente. E o que é pior, podia passar a doença. Como é que era isso? Dentro da família? Como que você conversou isso com você mesmo? A gente tinha que como todo mundo, acredito toda a sociedade, né? Teve que ter e eu olhar um pouquinho para dentro de mim, né? Porque muitas das vezes tomava decisões no automático. E aí eu comecei a olhar para mim, né? Já estava com a minha esposa, ela sempre conversando comigo, essa atitude, isso aqui. E aí quando veio a pandemia, fez a gente refletir muitas coisas, me fez refletir muitas coisas. Porque não adianta eu refletir pelo outro, eu tenho que refletir por mim mesmo. Não, sempre por você. Exatamente, porque a gente acha que só o outro tem que mudar, né? E eu percebi que eu precisava mudar. Se você me perguntar o Elânio, né, o Pereira, de hoje, né, olhando hoje e há 5 anos atrás, totalmente diferente. E a pandemia teve ali para você olhar assim e falar, peraí, eu tenho que mudar. Eu conversei com várias pessoas a respeito da pandemia, até tem os vídeos aí, pode mostrar isso. Mas a gente, no início da pandemia, até o primeiro ano de pandemia, a gente tinha a ideia de que as pessoas iriam mudar. Eu conversei até com uma irmã de igreja, uma irmã Vanderleia, certo, lá do Cristo Rei. certo. Ela falou, irmã Vanderleia, um beijão pra você, saudades. E vamos lá ver o vídeo da irmã Vanderleia, tá aí, é só olhar aí e vão assistir. A irmã Vanderleia, ela falou uma coisa para mim, por ser religiosa, sim, que me deixou muito, assim, deprimido. Sim. Porque ela falou, as pessoas na pandemia se tornaram muito mais egoístas. Então ela mexe com a associação, o Cristo Rei é uma associação que faz
né, a partir do voluntariado, e ela disse que as pessoas simplesmente sumiram. E elas tinham medo de ver outras pessoas, se tornaram egoístas. Gente que ela, assim, contava com a presença da pessoa para fazer comida, para dar o lanche da criança. Essas pessoas simplesmente sumiram, com medo de pegar a doença e tal. Então, a gente tinha uma ideia de que a pandemia, depois da pandemia, a gente ia ter pessoas melhores, que olhassem para o mundo, que vissem que não é sozinha, que ela precisa do outro. Mas, segundo a irmã Vanderlei, e o que a gente nota que realmente aconteceu isso, é o contrário. As pessoas se tornaram mais egoístas. Essa coisa não passou pela tua cabeça? Você não chegou a enxergar isso, a ver isso? Como é que foi? Sim, hoje quando você vê uma pessoa em dificuldade, e hoje eu já penso isso, porque é o que eu sempre comento com a minha esposa. Se a gente não serve para servir, hoje, né? E a pandemia teve essa função também. Se a gente não serve para servir, a gente não serve para nada. Por quê? Porque assim, nós viemos aqui, nós estamos aqui com um propósito, né? Ninguém vinha, né? Eu acredito que nós não viemos aqui aleatório. Vim aqui, não sei, não. Sempre tem um propósito. Então, se você, muitas das vezes, a gente é muito egoísta, igual era sempre, na verdade, sempre o ser humano sempre teve isso aí. Ele só quer as coisas para ele. O outro eu tenho 10 pares de tênis e eu falo de mim mesmo. E não é mais muito por isso, é porque é igual você. Veja bem, quando você se fechava para você, certo, e que você não via o que acontece no mundo, sim, ou o que acontece à tua volta, sim, você está sendo egoísta. Sem dúvida. Não é uma maldade. Não. É simplesmente porque você tem suas próprias necessidades. Exatamente. E o medo, a incerteza, né? Essas coisas fazem com que você se retraia um pouquinho mais. Sim. Eu fiz essa pergunta para você porque você já falou, Noel, eu era muito retraído. Eu não olhava no teu olho e tal. Então eu imagino que para uma pessoa que seja assim, a pandemia ou não ensinou nada, ou ensinou muito. A pandemia, para mim, ela ensinou muito. Mas eu já vinha, Noel, nessa questão de tratar as pessoas, de conversar, ver o lado do outro, né? Eu já vinha desse tratamento há algum tempo. A pandemia também veio dar né? O outro lá tá... Você tem 5 pares de tênis, igual a irmã aí comentou. Eu tenho 5 pares de tênis, e o outro ali não tem nada. Sim. Eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo egoísta. Aquele lá, ele não tem... Mas aí não era nem a questão do par do tênis. Era a questão do bom dia, que não podia dar. Exatamente. Era a questão do abraçar, que não podia mais acontecer. Exatamente. Era a questão do apoio, que já não dava mais, porque se eu vou lá e apoio ele, eu posso pegar a doença. Mas você percebe que as pessoas, depois, até creio que tem um estudo sobre isso, as pessoas não melhoraram. Não, ou pior. Tá pior. Durante a pandemia nós tivemos um presidente, sim, que negou a doença. Mesmo com as milhares de mortes, mesmo com todo o escarcéu que se fez, ele negava a doença. Não é? E o grande problema não foi, eu vejo que não é nem a questão da doença em si. Naquele momento, porque ela ainda está aí. Nunca é a doença, somos nós. Exatamente. A atitude que nós tomamos. Mas após doença, né? Após, né? Porque você vê quantos postos de emprego não foram fechados. E isso afeta a sociedade. Isso afeta. Sim. Então, às vezes, em si, mas a pandemia em si, mas existem as consequências. É igual uma guerra. Mas você veja bem, como eu falo, a gente fala sobre inteligência artificial, outro dia eu estava falando sobre isso, e a primeira coisa que as pessoas falam sobre os postos de emprego. Certo. Como se emprego fosse a única coisa que tem, e não é. Não é. Se na pandemia teve muita gente parada, você que vendia em depósito de material de construção, você parou. Mas quanta gente não mudou de profissão para ser enfermeiro? Isso é verdade. Nós tivemos um grande número de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, etc. e tal. Sempre a sociedade se volta para si. Nunca fica no marasmo. E a questão do emprego é uma questão também pessoal, que envolve muito a pessoa. Sim. Porque de repente a pessoa não
quer, né? É verdade. E você entende? Sim. E aí eu arrumo uma desculpa, mas nada é desculpa. Sim. Na pandemia, nós tínhamos a obrigação de sermos mais solidários. Ser mais humanos. Sim, Exatamente. simplesmente por usar uma máscara. Você não usava máscara por você. Você usava a máscara pelo outro. Exatamente. E aí o cara vem com a negação. É muito brutal. É um egoísmo muito maior. Certo. E aí vai para tudo, não é? Sim. Eu citei você, que você é um cara reservado lá dentro de você. Sim. E que isso era um egoísmo. Certo. Por que isso era um egoísmo? Porque quando você não abre os braços, você não tem condições de abraçar ninguém. Exatamente. Nem é você mesmo. Exatamente. Então, essas questões assim não são religiosas, não são. Não, isso é... Elas são filosofais do ser humano. Exatamente. Se abrir e olhar o outro, eu não estou falando aqui virar um, né? Não é nada disso. Não. Eu estou falando você ter uma visão maior para ver que os fatos que acontecem lá na China batem em você, Sim. não é? Tinha um filósofo que dizia que os bater de asas lá de um passarinho lá do outro lado do mundo afeta você aqui. Exatamente. E hoje nós sabemos disso, pela pandemia, Sim. pelas mudanças climáticas, e todo mundo negando. Certo. Não é? O pessoal nega. E aí que não tá. Quando você nega, é como se se fechasse para si mesmo. E quando eu fecho para mim mesmo, eu só enxergo meu próprio umbigo. Só eu mesmo. E aí a questão da pandemia me fez bastante reflexão sobre esse tema. Né? A pandemia, eu acho que ela veio trazer, embora que eu acredito que ela deveria ter trazido as pessoas, ela trouxe, mas as pessoas não abraçaram, as pessoas não quiseram, né? Eu acho que a pandemia foi aí um aviso, falar, poxa, vocês precisam, né? E não aconteceu. A gente continua ou igual ou pior do que estava. E quando você fala assim, hoje, você fala, eu mudei, tô mudando, tô olhando. Como é que você vê o mundo? Como é que você vê os movimentos? Você tá ligado nas coisas que acontecem? Então, hoje, como é que é? Hoje eu não vou lembrar agora o ano, mas aí eu já comecei a estudar, né? Por essa dificuldade que eu tinha de lidar com o ser humano, né? Eu não quero estudar. E aí chegou uma situação para mim que eu fui fazer um curso, né? Fui fazer um curso de teologia. E é um desafio muito grande para mim. E nesse curso, ele não somente o estudo em si, mas está ali com pessoas. Com pessoas. E eu tive não um problema, não falo um problema, mas uma discussão, né, que numa sala de aula normal. Sim, né? Ali tem ser humano. Embate, E aí não, porque isso e tal. Resumindo, sabe o que eu aprendi nisso? Que mesmo aquela pessoa que fala de algo que eu não concordo, aquela pessoa tem algo para me ensinar. Sempre. Foi onde, sabe, quando tu fala, a minha esposa, ela já vinha falando de situações, de coisas. Você precisa conversar mais com as pessoas. Mas quando eu fui para isso já vinha acontecendo. Aí fiz esse curso de teologia de 3 anos. E isso, não um curso, porque às vezes a pessoa fala, mas você é religioso. Não, eu não estou falando de religião. Estou falando de você aprender, porque ali tem coisa que te contradiz. O estudo tem, eu penso isso, mas você vai estudar, tá ali. Então isso te causa mas eu aprendi muito com isso. Aprendi a lidar com pessoas. E hoje, se você me perguntar, como você vê as pessoas hoje? Por isso que eu falo, hoje eu tenho que servir. Como que eu posso servir? Aquele indivíduo que lá atrás não dá um abraço em alguém, hoje quer abraçar. Porque hoje eu compreendo que e passaram-se várias pessoas. Eu citei o curso aqui, mas não foi o curso que me trouxe isso. Isso foi porque eu falo do curso porque nós estávamos ali em várias pessoas, 3 anos. Então, você tem esse relacionamento que eu não tinha antes. Então, isso me abriu um horizonte. Isso me abriu um horizonte. Então, as relações interpessoais hoje, junto com a tecnologia, é a maior emancipação do ser humano. Embora a gente ache que as coisas acontecem
determinadamente porque tem que acontecer, muito ao contrário. As coisas acontecem porque as pessoas se movimentam para que as coisas aconteçam. Exatamente. Assim como tudo no universo. E aí, a conversa tá ótima, a gente já tem quase 1 hora aqui de conversa. Nossa, a gente tem um tempo, infelizmente, né? Mas eu não poderia terminar essa prosa sem te fazer essa pergunta. Certo. Não é? Porque muitas vezes as pessoas acham que educação é o formal, é ter uma faculdade, é ter ter cursos, fazer cursos. Pá, eu tenho 300 cursos e ainda me acho burro, né? Estou fazendo mais uma faculdade aí e ainda me acho que não sou competente para certas coisas. Exatamente. Então, a informação é interessante, mas mais do que a informação, degustar essa informação. Sim. É igual um bom prato de comida. Exatamente. Não adianta só você olhar para ele e achar que ele está bom, você tem que degustá-lo. Exatamente. E essas coisas precisam acontecer. Então, a educação é toda essa vivência que a gente tem, e muitas vezes você conversa com um senhor de 100 anos de idade, né? Lá na roça, que mal tem instrução, e o cara fala umas coisas para você que faz muito sentido. Não é que são verdades, é que elas fazem sentido. Exatamente. Isso é educação. Dentro da sua, desculpa te cortar, dentro da sua realidade, dentro daquilo que você vive, aquilo que a pessoa fala, porque eu tenho vivido muito isso hoje. Hoje eu trabalho na área de instalação elétrica, né? Até a gente teve a oportunidade de ter ali um bate-papo, né? Hoje eu trabalho na área de elétrica. Eu fiz esse curso, fiz esse outro curso, também fiz. Mas a gente sempre precisa mas a grande questão que eu vejo hoje é mais muito o lado humano das pessoas. Muito lado humano. E o que você perguntou, né? O que você estava falando, não é só o estudo em si. Porque tudo no ser humano. Porque aquele senhor que não tem nada de instrução, né? Ele te dá formal aí, né? Exatamente, ele te dá uma aula que você fica assim. Que o professor de Harvard não vai poder te dar. Não vai dar. Então, assim, hoje eu vejo muito o lado humano das pessoas. Muito interessante. Elânio, foi um prazer tê-lo aqui, bater essa prosa com você. Vamos ver se a gente repete qualquer dia outra vez, outra prosa, não é? E viu como você tinha muita coisa para conversar, muita coisa para falar? Então, bacana, cara. Eu vou pedir abrir aqui, além de te agradecer, vou abrir o espaço para você fazer as suas considerações finais, mas não sem antes te agradecer. Muito obrigado por estar aqui, viu? E tem um espaço aí para você fazer as suas considerações finais, querido. Ok, eu agradeço, tá? Eu agradeço pela oportunidade, porque é o que eu comentei com você. É uma porta, né? É uma oportunidade que a gente tem. Um indivíduo que veio da roça, né? Que hoje está tendo essa oportunidade de estar falando para o mundo, né? Eu agradeço aí pela sua coragem, porque tem que ter coragem, né? Para estar convidando, convidando pessoas, né, para estar usando aí o seu canal para estar falando. Então, eu fico muito grato mesmo pela oportunidade que você me deu. E precisando só me chamar para a gente, eu precisaria bater um papo sobre isso, vamos dialogar? Então, eu convido aí quem vai assistir esse vídeo, que siga o seu canal aí e impulsione isso aí para muitas pessoas. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.